Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje nós vamos iniciar aqui no canal uma nova série sobre o Microsoft Excel, onde nós vamos tratar sobre os principais erros das fórmulas. Então, quando você está construindo fórmulas, é muito comum que erros possam acontecer e quando você sabe interpretar esses erros, é muito mais fácil para você corrigi-los e evitar que eles aconteçam. Eu tenho uma série aqui no canal, uma playlist que fala sobre as principais fórmulas do Excel. Então a gente tem lá a função C, função PROC-V, enfim, tem várias fórmulas lá dentro dessa playlist. Eu vou até deixar a descrição e vou deixar aqui no card em algum lugar para você clicar e poder dar uma olhada lá nessas fórmulas. Mas na série atual que está começando hoje, a gente vai falar principalmente, o nosso foco serão os erros. Então a gente vai entender os erros, interpretá-los e também trabalhar para tratar esses erros, para que eles não aconteçam, para que a gente possa evitar que eles aconteçam e assim ter qualidade da informação, ter segurança dentro da nossa planilha. No vídeo de hoje, que é o vídeo inaugural, a gente vai falar sobre o erro do tipo valor. Então eu vou discutir um pouquinho, a gente vai discutir um pouquinho o erro-valor, quando ele acontece e como é que a gente faz para evitar que esse erro esteja presente dentro das nossas planilhas. Legal? Essa série ela vai ao ar sempre às quintas-feiras, então a partir de hoje, durante acho que as próximas 6 ou 7 quintas-feiras, sempre vai ter um vídeo novo tratando especificamente sobre um tipo de erro. Vamos embora? Então, pessoal, o primeiro tipo de erro que nós vamos analisar aqui dentro dessa série que nós estamos começando hoje é o erro do tipo valor. Esse erro do tipo valor acontece quando nós tentamos efetuar cálculos que envolvam números e textos. Então, toda vez que você tentar trabalhar com números e textos, como essas informações elas não são compatíveis do ponto de vista de operações matemáticas, né? Então, se você estiver tentando somar, dividir, multiplicar números com textos, você vai ter problemas. Quando que isso pode acontecer? Vamos analisar aqui de maneira bem simples. Imagina que eu tenho aqui uma relação, eu tenho uma empresa e eu vendo alguns produtos. Então, eu tenho aqui os produtos, né, computadores, celulares, tablets e tal. Eu tenho o preço unitário de cada um deles, eu tenho a unidade e aqui eu tenho o subtotal. O subtotal nada mais é do que um cálculo que multiplica o preço do produto pela sua unidade. Então, aqui eu sei que eu vendi R$ 5.000 em computadores, R$ 25.000 em celulares e assim por diante. E aí eu quero dar um desconto. Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou dar um desconto de 10% todas as vezes que o subtotal for maior ou igual a 5.000. Então, toda vez que o valor for maior ou igual a 5.000, eu vou dar um desconto. Então, para fazer isso, a gente poderia usar a função C, que inclusive eu já até fiz aqui um vídeo no canal falando sobre a função C, ela vai estar aparecendo aqui no card, se você quiser entender um pouquinho mais sobre o funcionamento da função C. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, para dar o desconto, eu preciso analisar se o subtotal é maior ou igual a 5.000. Quando isso acontecer, eu vou dar um desconto de 10%. E como eu já quero calcular o valor do desconto, eu vou pegar 10% vezes o próprio valor do subtotal. Então, o desconto é sempre aplicado no valor do subtotal. Caso contrário, então, se o valor não for maior ou igual a 5.000, o desconto seria zero. Muitas pessoas não gostam de exibir o número zero. Então, o que elas fazem? Abrem parênteses, parênteses não, perdão. Abrem aqui as aspas, né? Abre aspas, fecha aspas. Quando você abre aspas e fecha aspas, basicamente você está deixando um espaço em branco ali dentro do Excel. Então, você está falando que se o valor for maior ou igual a 5.000, você vai dar um desconto de 10% e vai aplicar esse valor em cima do subtotal. Caso contrário, como não tem que dar desconto, eu quero deixar zero, então eu estou deixando aqui abre aspas, fecha aspas. Fecho aqui o meu parênteses, dou Enter, então eu sei que o desconto do primeiro item vai ser de R$ 500, porque é 10% com relação a 5.000, e assim sucessivamente. Então, eu posso até arrastar aqui, como a gente já sabe, para ele poder fazer o cálculo. Então, aqui no tablet eu não tenho desconto, porque eu só vendi 2.250, e aqui na impressora eu também não tenho desconto, porque eu vendi 4.900. Como eles são abaixo de 5.000, não vai ter desconto. Daí, quando eu vou calcular o subtotal eu vou ter que... Quando eu for calcular o total, perdão, eu vou ter que diminuir o subtotal do desconto. Então, aqui é uma continha simples, né? Eu vou abrir aqui a fórmula igual, subtotal menos o desconto. E quando eu dou Enter, ele vai falar para mim que o computador
que tinha um subtotal de 5.000, nós concedemos um desconto de 10%, ou seja, de R$500, e aí o valor dele já passa a ser R$4.500, o valor final. Quando eu pegar esses caras e arrastar aqui, é onde o erro de valor vai acontecer. Então, ele vai acontecer aqui tanto no tablet quanto na impressora. Por quê? Porque, como a gente viu, o erro de valor acontece quando eu misturo cálculos numéricos com textos, né? Então, se eu estiver tentando fazer algum cálculo numérico de multiplicação, qualquer cálculo matemático que envolva números e textos, eu vou ter problemas, tá bom? Então, a recomendação é, para eu tentar evitar um pouco esse problema da fórmula de valor, ao invés de eu usar aqui abre aspas e fecha aspas, porque é um texto, né? Ele de fato vai considerar, o Excel de fato vai considerar esse valor como um texto, eu vou trabalhar com um zero, porque quando o valor não for maior ou igual a 5.000, então qualquer valor abaixo de 5.000, o desconto é simplesmente zero. E aí, quando eu fizer isso e corrigir a fórmula aqui para os demais, a gente vai ter todo o cálculo sendo feito e a gente vai evitar a fórmula valor acontecer. Então, uma dica que fica com relação a esse tipo de erro no Excel para você evitar é nunca misture em cálculos matemáticos textos com números. Se você nunca misturar textos com números em cálculos matemáticos, você não vai incorrer nessa fórmula, nesse erro de valor. Tá bom? Então é isso que a gente ia falar sobre o erro de valor. Na semana que vem a gente vem falar sobre o erro div 0. Espero que você tenha gostado desse vídeo e fica ligado aí, porque na semana que vem a gente vai analisar um outro tipo de erro também. Cada semana a gente vai analisando aqui um tipo de erro que pode acontecer nas nossas funções, nas nossas fórmulas, nos nossos cálculos no Excel. Vou ficando por aqui então, pessoal. Um grande abraço e até a próxima semana.